média ciclicamente encarregam-se de salientar alguns sintomas dessa crise cultural, desde a literatura à filosofia, ao ensaísmo. De facto, nos últimos tempos, são muitos os estudos que insistem neste tópico da reflexão sobre que sociedade é aquela em que vivemos. E, portanto, eu tenho apenas a pretensão de trazer meia dúzia de ideias que são ou de escritores, e em particular de Mário de Carvalho, ou de alguns ensaístas que marcaram o século XX, alguns já falecidos, um deles, George Steiner, ainda vivo. Para quem está mais ligado à literatura, sabe bem que esta interrogação que coloquei no início, de saber para que serve a literatura, qual a funcionalidade da palavra literária, é uma reflexão tão antiga quanto a própria literatura. Desde os gregos e latinos que existe uma reflexão ao nível da teoria literária sobre quais teóricos do nosso tempo. Estou-me a lembrar, sobretudo, de um teorizador com quem tive a honra de trabalhar, foi o meu orientador de tese de mestrado e doutoramento, o professor Vítor Aguiar Silva, sintetiza esta questão dizendo que nós podemos falar quanto à pragmática do texto literário ou da obra literária, e depois lá vem dois palavrões, na autonomia e heteronomia da literatura. Sempre existiram duas concepções extremadas da literatura. Uma que diz que a literatura se basta a si própria, a literatura é uma criação estética e, portanto, como linguagem estética é autossuficiente, digamos assim, em certo sentido, em alguns momentos chamou-se a isto sem deixar de ser uma criação estética, era uma forma de intervir socialmente. E, portanto, usando aquelas duas figuras que ali estão, Orfeu e Prometeu, simbolicamente, para muitos autores ao longo da história literária, a literatura era uma criação mórfica, um canto, belo, sublime, e bastava-se. A beleza literária bastava. Mas em muitas épocas, particularmente a partir do Renascimento, e depois em outros momentos altos, como a partir do século XVIII, com as doutrinas iluministas, e chegando ao romantismo, aí sim começa a crescer e a ser muito frequente a ideia, estou a simplificar, a ideia de que a literatura é também uma forma de intervir numa sociedade, não é? Pretensamente tão evoluída como aquela em que vivemos, em termos civilizacionais, educacionais, artísticos e culturais, tenha cometido, em pleno século XX, algumas das maiores atrocidades de toda a história. E daí ele perguntar-se em vários ensaios, em entrevistas que dá, será que a cultura, as humanidades, as artes, contribuem de alguma forma para contrariar um impulso destrutivo e quase suicida que o ser humano parece apresentar? Será que a palavra dos escritores e as artes em geral têm esse poder salvador? Não é? É uma interrogação que a todos nós, enquanto cidadãos, enquanto professores, nos deve fazer pensar muitas vezes. De facto, o Holocausto é uma das imagens que George Steiner mais evoca. O Holocausto nazi é um choque tremendo para a nossa sociedade. Saber que alguns dos espíritos mais maléficos desse Holocausto eram apreciadores da grande música e da grande literatura, levam George Steiner e outros pensadores a perguntar: mas então, qual é o papel da grande arte, da grande literatura? Não é o de humanizar a cultura clássica que, para Mário de Carvalho, neste livro e em outros, se torna criminosa. Criminosa e é uma cegueira que impede quem está ligado ao ensino, constata isto diariamente. Estamos a comentar um texto, a abordar determinado tema e faz-se uma alusão, uma referência. Ninguém nunca ouviu falar dos bancos da escola do ensino básico à universidade. As diferenças não.
é preocupante. E, portanto, é um escritor a chamar a atenção para isso, a dizer que, ao nível da educação ou da formação, não podemos descurar essa herança, essa enciclopédia literária e cultural que é absolutamente necessária para sermos cidadãos atentos e críticos e com capacidade hermenêutica para ler textos literários ou outros. Não é? Acho esta preocupação com a memória cultural um belo diagnóstico de Mário Carvalho, neste livro e em outros livros. Outra denúncia, outra fábula de Mário Carvalho é contra os atropelos da língua portuguesa. É um escritor muito, aliás, tem um estilo riquíssimo. Em entrevistas ele é demolidor. Se conhecem Mário Carvalho e leram algumas entrevistas, é demolidor contra certos escritores mediáticos, muito popularuchos, que até são vedetas da televisão, mas escrevem mal português. E ele não hesita em dizer que neste domínio pretensos escritores, mas não só, usamos criminosamente a língua portuguesa. E são muitas as situações neste romance e em outros textos onde Mário Carvalho se insurge contra a crescente ignorância linguística dos cidadãos. Aliás, ele denuncia, entre outras coisas, certas turbas incultas de bárbaros, e depois utiliza assim imagens violentas, turbas de bárbaros, que utilizam um vocabulário quase podia contar por centenas de palavras. Ele faz a caricatura, mas a linguagem usada, a começar por alguns mais jovens, é de uma pobreza escandalosa. Claro, como escritor, é talvez mais sensível a este tema do que outros, mas é um tema que nos diz respeito a todos. A dada altura, por exemplo, a título de exemplo, não tenho tempo para vou cansá-los com isso, a dada altura no romance aparece uma personagem, Bernardo Veloso, que diz que na sua vida tinha lido 3 livros. 3 livros. Mas que tinha pretensões culturais e intelectuais. Mas